Lorenzo trocou Ingrid por uma jovem, acreditando que a humilharia para sempre. Mas, anos depois, ela retorna com um bebê nos braços e ao lado de um chefe milionário. Como ela virou o jogo de maneira tão surpreendente? A resposta vai mudar tudo o que você pensa sobre superação e vingança. Ingrid sempre acreditou que vivia uma história de amor digna de filme. Lorenzo, seu marido, era um homem rico, bem-sucedido e parecia amá-la como ninguém. Mas a verdade é que nem todas as histórias seguem o roteiro que imaginamos. Aos poucos, ele começou a se afastar. Primeiro, chegava mais tarde em casa. Depois, as mensagens se tornaram frias. Até que um dia, sem rodeios, ele confessou. Estava com outra mulher, Beatriz. Uma traição não destrói apenas um relacionamento, mas também a autoestima e a confiança de quem foi traído. No início, Ingrid não queria acreditar. Buscava explicações, tentava entender onde havia errado. Mas a realidade era dura. Lorenzo já tinha tomado sua decisão. Abandoná-la parecia algo fácil para ele, como se estivesse trocando um carro usado por um modelo mais novo. E o pior, ele sequer demonstrava arrependimento. A traição sempre vem acompanhada de uma frieza inexplicável, e o abandono é o golpe final que derruba qualquer um. Para muitos, o abandono pode parecer um fim, mas na verdade é apenas uma pausa antes do renascimento. Ingrid passou noites em claro, revivendo cada detalhe da relação, tentando encontrar um sentido para o que havia acontecido. Mas não há lógica na deslealdade. O erro não foi dela. E essa é uma lição que toda mulher que passa por isso precisa entender. A traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. E como seguir em frente quando o chão parece ter desaparecido. Ingrid se via sem forças, mas sabia que não poderia ficar para sempre na posição de vítima. A dor era inevitável, mas o sofrimento prolongado era uma escolha. Ela precisava se reerguer. A saída, buscar apoio, encontrar um propósito e, acima de tudo, se reconectar consigo mesma. As histórias de superação começam sempre no fundo do poço, mas é lá que se aprende a escalar. O que Ingrid ainda não sabia era que, no momento em que Lorenzo a descartava como algo sem valor, o destino preparava algo muito maior para ela. A traição foi apenas o primeiro capítulo de uma virada que ninguém poderia imaginar. Depois do divórcio, veio o verdadeiro choque. Suas contas bancárias estavam vazias. Lorenzo, além de abandoná-la, tinha levado tudo. O homem rico, que um dia prometeu protegê-la agora, a deixava sem um centavo e sem um teto. Ingrid não só perdeu um casamento, mas também sua estabilidade financeira. E como se não bastasse, ele seguiu a vida com Beatriz enquanto ela se via sem rumo. Mas aqui vai uma lição importante. Nunca entregue o controle da sua vida para outra pessoa. Ingrid entendeu isso da pior forma. Sem dinheiro, teve que sair da casa onde morava e buscar um lugar para ficar. A dependência financeira pode ser um dos maiores perigos em um relacionamento. Se tem algo que toda mulher deveria fazer, é garantir sua própria segurança financeira. Mas o que fazer quando tudo já foi perdido? O desespero bateu forte e Ingrid passou dias sem saber por onde começar. Pedir ajuda parecia humilhante, mas era necessário. Por sorte, sua amiga Rosiane a acolheu, oferecendo um teto e apoio emocional. Nessas horas, perceber quem realmente está ao seu lado faz toda a diferença. Ingrid precisaria começar do zero, e isso exigiria mais do que apenas força de vontade. Exigiria estratégia. Ela começou organizando os poucos recursos que ainda tinha. Criou um plano, enviou currículos, procurou trabalhos temporários, aceitou bicos que jamais imaginaria fazer antes. O orgulho deixou de lado. Porque uma coisa é certa. Quando você tem fome, aprende a lutar de um jeito que nunca imaginou. Muitas vezes, a recuperação financeira começa com passos pequenos, mas consistentes. O que Ingrid não sabia era que cada esforço, cada noite mal dormida e cada obstáculo vencido estavam pavimentando um caminho que a levaria muito além do que um dia ela sonhou. E quando a oportunidade certa surgisse, ela estaria pronta para agarrá-la com todas as forças. Com o tempo, Ingrid começou a recuperar sua autoconfiança. Não era mais a mulher frágil que Lorenzo abandonou. Agora, ela via seu próprio potencial. E o destino, como sempre, gosta de testar quem está pronto para um novo capítulo. Foi então que surgiu a chance de uma entrevista no Grupo Azul, uma das maiores empresas do setor. Não era uma posição glamourosa, mas era um começo. E às vezes, tudo o que precisamos é de uma porta entreaberta para mostrar do que somos capazes.
O Grupo Azul foi o primeiro passo para Ingrid deixar para trás a mulher que um dia foi largada e traída. No começo, o trabalho era simples, mas Ingrid sabia que para crescer precisava mais do que apenas dedicação. Ela queria ser vista, ser reconhecida. Como? Mostrando competência em tudo o que fazia. Não era mais sobre agradar aos outros, era sobre mostrar sua verdadeira capacidade. E isso não passou despercebido por Brendo Torres, o CEO da empresa, que logo começou a notar sua atitude. A ascensão de Ingrid foi construída sobre um pilar simples, mas poderoso: entrega. Ela não esperava pelo reconhecimento, ela o conquistava. Em vez de reclamar das condições ou do trabalho, que parecia sem glamour, ela dava o seu melhor. Cada relatório, cada reunião, cada tarefa foi uma oportunidade de brilhar. Essa dedicação começou a impressionar, e a confiança de Brendo em seu trabalho cresceu. Mas a competência sozinha não basta. O jogo corporativo é também sobre pessoas. Ingrid sabia disso. Ela se fez presente em cada situação, sem se impor, mas sempre mostrando seu valor. E Ingrid, de forma sutil, construiu sua rede de aliados dentro da empresa, incluindo Brendo, que com o tempo passou a confiar nela como um membro essencial de sua equipe. E então, a verdadeira virada aconteceu. Brendo, percebendo o talento e o comprometimento de Ingrid, a promoveu para uma posição mais estratégica. Foi a chance que ela precisava para provar que não era mais a mulher deixada para trás, mas uma profissional capaz de liderar. À medida que subia na hierarquia, Ingrid se tornava uma referência dentro da empresa, e seu nome começava a ser mencionado com respeito, algo que ela jamais imaginaria após o golpe de traição que havia sofrido. Mas essa ascensão não se deu sem desafios. O caminho de Ingrid estava apenas começando e novas provas surgiriam. O que ninguém sabia era que o sucesso que ela conquistava na vida profissional se tornaria a chave para um novo capítulo em sua vida pessoal. Com o tempo, Ingrid e Brendo Torres desenvolveram uma relação que, a princípio, parecia apenas profissional. Ela se dedicava ao trabalho, enquanto ele a observava de longe, reconhecendo suas qualidades e, ao mesmo tempo, respeitando os limites da relação. Mas à medida que Ingrid crescia dentro do Grupo Azul, sua conexão com Brendo se tornava cada vez mais forte. Não era um relacionamento comum, algo superficial. Era uma parceria baseada em respeito, confiança e, claro, uma admiração mútua. É fácil achar que o amor surge de forma imediata, mas, na verdade, ele nasce quando duas pessoas estão alinhadas em propósito e valores. E foi isso que aconteceu com Ingrid e Brendo. Eles começaram a se apoiar em desafios, a conversar mais e, de forma natural, o profissional se transformou em algo mais pessoal. O que Ingrid não esperava era que o homem que a havia apoiado na sua ascensão fosse também o homem que, no futuro, iria mudar sua vida emocional. Ela, que já havia sido traída, já tinha vivido o abandono de um homem rico e aparentemente perfeito, agora encontrava em Brendo a estabilidade emocional e o amor genuíno. No início, ela hesitou, medo de ser ferida novamente, mas com o tempo aprendeu que não pode viver com os olhos voltados para o passado, especialmente quando o presente oferece algo tão valioso quanto a sinceridade de Brendo. Brendo e Ingrid não estavam apenas apaixonados, estavam construindo algo sólido. Eles não precisavam de grandes gestos para provar o que sentiam, porque as pequenas ações diárias falavam por si mesmas. A vida de Ingrid, que já havia tomado um rumo inesperado com sua ascensão profissional e novo romance, foi virada de cabeça para baixo novamente. Ela descobriu que estava grávida. O que poderia ser uma bênção veio com um turbilhão de dúvidas. Como equilibrar a carreira de sucesso com a maternidade? Seria possível manter o nível de entrega ao trabalho agora que a responsabilidade de uma criança se somava à sua rotina? E o mais importante, como Brendo, seu companheiro de vida e agora pai de seu filho, reagiria a essa novidade? Foi então que Brendo, ao saber da gravidez, a surpreendeu com uma proposta que ninguém poderia imaginar: criar um programa na empresa para apoiar mulheres grávidas e profissionais. A empresa não seria apenas um espaço onde Ingrid encontrava seu crescimento, mas também onde ela poderia implementar soluções para outras mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades. Ingrid, com o apoio de Brendo, começou a pensar em formas práticas de equilibrar sua carreira e a maternidade. Ela não seria mais apenas uma mulher em ascensão no trabalho, mas uma mulher que sabia como transformar desafios em oportunidades.
Ao criar o programa de apoio às mães no trabalho, Ingrid não só ressignificou sua experiência, mas também ajudou outras mulheres a viverem de forma mais plena e equilibrada. Mas, claro, a vida nunca é simples. Enquanto Ingrid estava se preparando para a nova fase, a transformação de sua vida pessoal parecia estar apenas começando. Enquanto Ingrid construía uma nova vida, mais forte e mais independente do que jamais foi, o destino não foi tão generoso com Lorenzo. O homem que a deixou para trás, com a promessa de uma vida de luxo, estava agora vendo sua própria fortuna desmoronar. Sua empresa, que um dia foi um império de sucesso, entrou em crise e as decisões equivocadas que ele tomou no passado começaram a cobrar seu preço. A grandeza de Lorenzo era apenas fachada, sustentada por mentiras e enganações. O que acontece quando o status de um homem rico se desfaz? Beatriz, a mulher com quem Lorenzo o trocara, o abandonou. Ele estava sozinho, sem dinheiro, sem apoio e agora sem o luxo que costumava ostentar. Lorenzo nunca imaginou que, ao abandonar Ingrid, ele estaria escrevendo sua própria história de queda. Ele acreditava que poderia viver uma vida de excessos, aproveitando-se de outros, sem que nada o afetasse. Mas a verdade é que quem constrói sua felicidade sobre a dor alheia, cedo ou tarde paga o preço. Ingrid não comemorava a queda de Lorenzo, mas não podia deixar de perceber a justiça que estava sendo feita. Enquanto ela reconstruía sua vida, a vida de Lorenzo ia se desmoronando, e ele não tinha mais para onde correr. Ingrid finalmente entendeu que sua maior vitória não era apenas superar Lorenzo, mas sim construir uma vida nova, sólida e bem-sucedida com as próprias mãos. Ela se deu conta de que o verdadeiro triunfo não estava em ser vitoriosa aos olhos dos outros, mas sim em ser capaz de olhar para si mesma no espelho e ver uma mulher que havia conquistado tudo o que tinha, sem precisar de ninguém para validá-la. As cicatrizes deixadas pela traição de Lorenzo se transformaram em tatuagens de coragem. Ingrid havia atravessado o deserto da dúvida e da insegurança e agora podia caminhar de cabeça erguida. Ela não só conquistou a confiança de seu chefe, Brendo, mas também a confiança que um dia perdeu de si mesma. Não perca nenhuma novidade. Ative as notificações para não ficar de fora de mais histórias que vão te motivar a ir além. Se inscreva agora.